sou o Hernani Souza Esteves, vou dar continuidade aqui ao meu canal. Bom, hoje em dia está tendo um debate muito acalorado entre duas vertentes, geralmente dos cristãos conservadores e outros grupos sociais, como as feministas, os comunistas, os socialistas e coisa e tal. E meio que virou moda atacar e criticar a imagem do homem e da ideia de que é ser um macho. Acho. Então, na mídia, vários personagens com esse perfil costumam ser bastante criticados. E também ocorre o oposto, com o advento do feminismo. Muitos criticam que isso é o empoderamento de personagens femininas acaba sendo feito de uma forma forçada e tentando transformar os homens em caras ou cruéis ou babacas ou idiotas, e que a mulher poderia fazer muito melhor sem eles. E isso chega a níveis absurdos de tentarem até boicotar o trabalho uns dos outros, como aconteceu com o filme da Capitã Marvel, e agora a questão das aves de rapina e do filme do Sonic. Porém, eu entendo que no Brasil os cristãos são a esmagadora maioria e podem, obviamente, não gostar de ter a sua visão de mundo e a sua fé atacada a todo momento. Porém, eu vou fazer uma análise aqui sobre um personagem muito popular aqui no Brasil, mas que eu acho que não deveria ser tão popular assim, porque ele é um escroto. O Goku. Ah, mas o Goku é um cara gentil, salvador da Terra, e coisa e tal. Tá. Vamos por partes. De muitas formas, o Goku representa tudo que de pior que um homem pode ser. Várias características que um homem não deveria ter e que, infelizmente, de fato, alguns homens têm. Por exemplo, abandonar a família. Ele abandonou a família 2 vezes, e por um motivo egoísta, para ficar treinando, para ficar mais forte. E sim, isso é uma realidade. Vários homens abandonam a família, o que na atualidade acaba deixando muitos homens com dificuldades de conseguir ir uma namorada, ou até de conseguir ir um encontro, porque de maneira geral muitas mulheres pensam que ele vai querer botar a cabresto nelas, ou vai abandoná-las, ou vai, caso ela fique grávida, vai sair e abandoná-la. Então fica difícil para os homens decentes provarem que são decentes. O problema é o seguinte: eu sei que há ataques a vários personagens que representam o ideal do homem antigo, principalmente o ideal do patriarcado, do cristão. Porém, para analisar essa questão, precisamos saber
se os atos de Goku seriam ou não aceitáveis do ponto de vista de Deus. Então vou fazer uma comparação aqui dele, dos atos dele e de sua esposa, Titi, para saber se de fato ele seria alguém respeitado entre os judeus e cristãos, ou seria até um criminoso lá. Muitos se enganam que, tendo a ideia que no patriarcado judaico-cristão o patriarca da família pode fazer o que quiser. Ele manda e acabou. Não é bem assim que a história funciona. O patriarca da família, ele sim tem algumas responsabilidades de gerir a família mais do que a mulher. Ele tem, biblicamente falando, ele tem o dever de sustentar a casa e também de defendê-la. Porém, o patriarca da família nunca pode estar acima das leis de Deus. Muito pelo contrário, ele tem que zelar pelas leis de Deus. Então, se um patriarca da família peca muitas vezes seguidas e não demonstra sinal de arrependimento, a esposa e os filhos não têm obrigação moral de obedecê-lo. Inclusive, o fardo sobre o patriarca da família é muito mais pesado do que sobre sua esposa e filhos, porque é dele a responsabilidade de zelar pelo lar e para fazer com que as leis de Deus se cumpram. Então, se é ruim um jovem ou uma jovem entrarem em pecado e saírem das leis de Deus, para o patriarca da família isso é algo muito pior. Então, dependendo do erro e dependendo da constância desse erro, ele pode até ser expulso e isso pode dar direito de um divórcio imediato, dependendo do nível da coisa que ele fizer. Então vamos analisar os atos de Goku. A Titi, por exemplo, ela sempre zelou pela educação de seus filhos, ela, principalmente Gohan, seu primogênito, ela sempre quis que ele estudasse. E o Goku queria que o garoto aprendesse. Então, qual seria a visão de Deus nessa questão? Bom, a educação no mundo judaico era bem diferente da nossa, então eu tenho que tentar fazer um paralelo aqui. O dever de educar as crianças era dividido entre a família e o templo e dos sábios no templo. Então, parte da educação das crianças era feita pelos pais e outra parte pelo templo. Não havia ainda escolas e instituições de ensino separadas da igreja. Então, se a Titi leva o Gohan para aprender e ir na escola, traçando um paralelo com a Bíblia, seria como se ela levasse eles ao templo para aprender as leis de Deus e como ser um homem decente. E o que o Goku tenta ensinar aos seus filhos? A lutar e ficarem mais fortes, mesmo em tempos de paz. Eu não encontrei nada específico sobre lutar por esporte
na Bíblia. Porém, dá para fazer algumas interpretações aqui. Deus, não, de maneira geral, ele não se alegra da violência. É Deus quem decide quando, onde e como ela deve ser utilizada. Então, nenhum cristão tem o direito de deliberadamente partir para a violência. E os judeus também não. Então, por isso que os judeus e os hebreus muitas vezes eram chamados de gentios. Isso se confirma em várias situações em que, por exemplo, Davi era pastor de ovelhas, mas houve uma situação de necessidade em que ele precisou confrontar o gigante Golias e ele lutou de forma improvisada, tacando uma pedra nele. Isso demonstra que até então não havia nenhum sistema de militar institucionalizado até aquele ponto. E só depois da formação de Israel e que houve a necessidade de proteger a Terra Santa e também em garantir que as leis de Deus se cumpram. Então, como isso seria lutar por esporte, mesmo em tempos de paz, seria visto pelos olhos de Deus, provavelmente como uma brutalidade. Porque não é do feitio do povo hebreu iniciar uma briga. E eles, todas as vezes que tiveram que usar da violência, é porque conflitos externos chegaram até eles, então eles precisaram reagir a isso. E muitas vezes de forma improvisada. Então, não, o Goku ensinar os garotos a brigar não seria algo aceitável sobre as leis de Deus. Então, vamos ver aqui. A Titi leva os garotos para o templo para aprender e o Goku ensina eles a brigar. Do lado de quem Deus estaria? Outra. Goku ele é um ET, né? Um Saiyajin, mas viveu a maior parte da sua vida na Terra, criado na Terra, e ele nem se recorda das coisas, de como era a sua vida no planeta Vegeta. Então, apesar de ser um ET, ele deveria ser muito mais humano. Porém, até o Vegeta, que também é um ET da mesma raça, ao chegar na Terra, conseguiu aprender a ser um pai muito melhor do que o Goku. E vamos analisar aqui o pai de Goku, Bardock, está morto na história. O seu irmão mais velho, Raditz, também está morto na história. O que faz de Goku não só o patriarca da família, como também o homem mais velho. Deus perdoa os pecados das pessoas no tempo da ignorância. Se um jovem erra por desconhecer as leis de Deus, isso é totalmente aceitável. Por outro lado, o pecado se torna totalmente inaceitável quando se vem do patriarca da família, principalmente se for o mais velho. Porque o homem mais velho e o patriarca da família têm a obrigação de zelar pelas leis de Deus e têm a obrigação de ser um exemplo. E Goku é um péssimo exemplo. Como eu já disse, ele abandonou a família 2 vezes.
quando voltou, ele continuava não ajudando a esposa em nada. Ele não ajudava a lavar, a passar, a fazer nada em casa. Mesmo que você considere que esses papéis eram da mulher no mundo hebraico, bom, ele também não cumpre com os papéis de pai. Ele não sustenta a família, quem sustenta é ela. E dizer que ele protege a sua família só porque uma vez ou outra um inimigo tenta matá-los se ele os protege, quer ganhar uma estrelinha só por fazer isso? É uma coisa óbvia. Qualquer pai, não precisa nem ser cristão, qualquer pai que visse alguém ameaçando a vida de sua esposa e filhos, provavelmente ficaria a pé da vida e daí desceria porrada nesse cara. Então não é como se o Goku levar o céu pra longe ali, ou tacar a Genkidama no Lee Shenlong, não faz o Goku um bom pai. Ele está fazendo uma das várias obrigações que ele tem. Então ele cumpre bem uma parte e é totalmente negligente em todo o resto. Então desculpe, não tem como definir o Goku como um bom pai. E eu realmente não consigo entender como os cristãos ainda conseguem bater palmas para esse personagem. Não adianta você, se você quer educar o seu filho, se você quer manter a sua casa livre de, entre aspas, mais influências, não adianta só criticar a Capitã Marvel ou as Caça-Fantasmas e continuar batendo palma para um escroto desse que é o Goku. Querem outros exemplos? Os judeus e os cristãos têm a obrigação moral de lutar contra a iniquidade e de impedir injustiças. Isso, como aquele servo de Deus que gastou a sua única pérola que ele queria ia dar para Cristo para impedir que uma mulher fosse presa de forma injusta. E o que o Goku fez? Bom, no torneio de artes marciais, no qual ele foi com a sua família e amigos, ele presenciou uma cena da Videl, amiga de seu filho Gohan, e que viria a se tornar a namorada e futura esposa dele, sendo brutalmente espancada quase até a morte pelo personagem Popovich. E o que o Goku fez? Ficou parado assistindo. Mas o Goku não é o pai dela. E daí? O Goku não tinha uma relação tão forte com ela. E daí? Mas se ele batesse no cara, ele ia ser descoberto. Pera, não é como se o Goku tivesse que virar Super Saiyajin ou lançar uma Genkidama pra derrubar os Popovich. A própria Videl ali no teste da máquina de força, ela foi considerada muito forte, mas nem de longe ela tinha a força necessária para quebrar a máquina. E lembrando, o chute da Videl fez o pescoço do Popovich virar a 180 graus e ele só não morreu porque ele ganhou poderes sobre-humanos do Mago Babidi. E ela
E detalhe, ela achou que tinha matado seu oponente e sentiu culpa disso. Logo em seguida, ele levanta e continua a espancá-la. E o que o Goku faz? Nada. O Gohan também não fez nada, mas pelo menos ele ficou pé da vida. E provavelmente, se ele caísse numa luta contra os Popovich, ele ia descer a porrada nele. E agora chega a parte pior, a pior parte da história. O Goku não só ficou parado vendo a garota ser espancada quase até a morte, como também demorou muito para buscar um único remédio capaz de curá-la com rapidez. O Gohan pediu para o seu pai buscar a semente dos deuses, que era um remédio sagrado capaz de curar qualquer doença. O Goku tem um teletransporte, então ele pode ir e vir de lugares quase instantaneamente. Então era para se pensar, beleza, formou, a garota está salva, ele pode se teleportar ali, então o remédio está tudo certo. Não. Ele se teleportou para a Torre Karin e de fato pegou as sementes, mas parou para comer. E não é comer uma barrinha de cereal ou um refrigerante, tomar um refrigerante, não. É refeição completa, enquanto a garota estava lá lutando pela vida. Percebe qual é a prioridade do Goku? Com uma jovem que foi espancada lá, estava mal pra caramba, morrendo no hospital, e ele com talvez o único remédio capaz de salvá-la de forma eficaz, ele para comer uma refeição completa. E não é uma refeição completa de humanos, não. É refeição completa a nível Saiyajin. Tipo, uma montanha de comida. Percebe que a garota podia ter morrido por causa dessa irresponsabilidade do Goku? Desculpe, mas não tem como considerar esse cara um herói. Ele é um escroto. E de muitas formas ele representa o que pior que um homem pode ser. E a lista continua e continua. Uma vez, a Titi estava discutindo com o Goku justamente porque ele não trabalha, ele não ajuda em casa, ele não traz dinheiro para casa. E ela que tem que sustentar a família. E detalhe, com um Saiyajin em casa e outro meio Saiyajin também, ou seja, os dois comem pra caramba, o que só de alimentação dá uma despesa gigante. E é ela que tem que sustentar essa casa, ela que tem que levar comida pra essa draga que é o Goku. E ele não ajuda em nada. E a coisa piora, ela briga com ele com razão, e ele ainda dá um tapa nas costas dela, fazendo a mulher atravessar uma parede e uma árvore também. Isso ainda é tratado como uma cena cômica. Ela ainda é tratada como uma histérica. Mesmo que ele mas foi sem querer, ele não tinha intenção de machucá-la. Todo e qualquer homem sabe que não pode tratar uma mulher como outro homem. Esse tipo de brincadeira de dar um tapinha pode dar muito errado. Não tem como defender isso. Mas a Titi sobreviveu, ela não morreu. Sério? É esse tipo de argumento?
Ele não matou a mulher e ela desculpou ele. Ele então tá tudo certo? Eu sei que há casos de violência em qualquer em qualquer lugar do mundo, pode ter casos de violência em praticamente qualquer família e ambos os lados. Eu sei que existem mulheres que agridem os homens, eu sei que existem homens que agridem mulheres, mas se os fãs de Dragon Ball continuam batendo palma para esse escroto, eles vão dar argumento para as feministas encherem o saco deles, dizendo que homem é tudo canalha, porque estão batendo palma para esse idiota. E o pior de tudo, a cereja do bolo, é quando o Goku conhece o Bills. O Bills é o deus da destruição naquele universo. Ele decide quando as coisas devem terminar. Ele pode apagar uma civilização inteira, se ele quiser. Mas ele, até então, ele não tinha nenhum ranço especial contra a Terra. E ele chegou até o planeta do Senhor Kaiô, procurando quem era o Deus Super Saiyajin, que ele tinha visto isso em um sonho. Mas o Goku insiste em tentar brigar com o Deus da Destruição. O Senhor Kaiô, obviamente, fica irritado, porque o Goku está sendo desrespeitoso com um cara que pode apagar mundos. Mas, convenientemente, o Bills acha isso engraçado e aceita lutar com o Goku. Ele dá uma surra no Goku, mas fica tudo certo. E logo em seguida ele vai pra Terra. E deu muito ruim lá. O Bills só chegou lá por culpa do Goku. Se o Goku não se metesse, se ele ouvisse o Senhor Kaiô, provavelmente o Bills ia saber que não tem em nenhum Deus Super Saiyajin, talvez esquecesse essa história e fosse embora. Então, sem a intervenção do Bills, não teria a chegada do Champa à Terra, não teria o torneio entre Bills e Champa, e também não haveria o torneio do poder. E vários universos não teriam sido apagados. Percebe como a irresponsabilidade de Goku sempre acaba prejudicando várias outras pessoas e seres ao redor dele? E outra, ele chega e conhece o Zeno. Zeno seria a entidade máxima no universo Dragon Ball. Ele pode apagar universos inteiros, se ele quiser. E o Goku chega lá e brinca com o cara. O Zeno é baixinho assim. O Goku dá a mão pro cara e levanta ele como se fosse uma mochila. O Bills e o Champa ficaram pé da vida com isso, pelo amor de Deus. Mas a sorte é que o Zeno se tornou amigo do Goku. Mas percebe quão errado isso poderia dar? O Goku chega e levanta o Deus máximo do universo dele como se fosse uma pluma, como se fosse um brinquedo. Fala sério.
E depois o Zeno tem a ideia de fazer um torneio maior, envolvendo todos os universos. E os perdedores seriam apagados. Vários guerreiros dos outros universos ficaram pé da vida com o Goku. E queriam descer a porrada nele. Com razão! E o Goku não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Ele ficou animado em poder enfrentar os caras mais fortes do universo. Ele só percebeu o quão séria é a situação no próprio Torneio do Poder. Depois de ver o Universo 3 ser... o 3? Ou 10? Não, o 10 ser apagado. Aí ele percebeu que a coisa tá séria. Que todo mundo que ele ama poderia morrer. Fala sério. E esse é o herói de Dragon Ball? Percebem como o Goku tem tantos defeitos e tanta irresponsabilidade que não há como defender esse cara. Ah, mas ficou tudo bem. O número 17 ganhou o torneio. E pediu para todo mundo ser revivido. Mas lembra o que o Daishikan e o Whis disseram? Se alguém egoísta vencesse o Torneio do Poder e fizesse um pedido egoísta, todos os universos seriam apagados. Imagina se alguém como Frieza ou Frost ganhasse o torneio. Ferrou! Todo mundo morreu! Mas não. A história sempre dá um jeito dos problemas serem resolvidos. Então, o Goku ameaçou a vida de todos os seres do universo. Ameaçou a vida de todos os universos. Ameaçou a vida de todo mundo que ele ama na Terra. Mas como todo mundo... Como venceram e os universos apagados foram reconstruídos, ficou tudo bem. E ninguém fica puto com ele. Percebe o quão errado isso é? Cara, nem na série do Lucifer Morningstar da DC, nem da Vertigo, nem o Lucifer Morningstar é tão irresponsável assim. Até o personagem que representa o diabo tem mais responsabilidade e integridade do que o Goku. É o que eu tinha pra dizer.